Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal. Mais um dia de vida, que Deus abençoe, que hoje seja um dia especial para você. Um dia de muitas bênçãos, de muitas graças. E nós vamos meditar o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí esse sininho que é para as notificações chegarem já de primeira mão no seu celular, para que você tenha todo o conteúdo aqui do canal. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp para receber todo o conteúdo, tem aí na descrição desse vídeo. E ajuda comentando, curtindo, compartilhando para que a plataforma envie esse vídeo para mais pessoas. É importante a meditação da palavra de Deus. A gente aprende muito, nos dá sabedoria, nos dá direcionamento. E olha que sabedoria, que direcionamento nos traz o Evangelho de hoje. Diz assim: depois disse a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo: eu estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesses a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos lá. O Senhor está falando de escândalos. Ai daqueles, é inevitável que haja os escândalos, mas ai daqueles que os causar. Que escândalo é esse que Jesus está falando? Aqui o termo é de uma palavra grega, escândalo, que quer dizer pedra de tropeço. Ou seja, aqueles que causam escândalos aqui, nesse contexto, é aquele que faz com que outros desistam da caminhada de fé cristã. Havia muitos cristãos ainda pequeninos, ainda frágeis no caminho cristão, e precisavam de líderes que os ajudassem, que os apoiassem, de pessoas, de outros cristãos na caminhada que fortalecesse, não que fosse pedra de tropeço, porque às vezes isso pode acontecer. Às vezes a gente tem pessoas na nossa comunidade, tem pessoas que nós podemos ajudar a caminhar, mas muitas vezes nós fazemos com que essas pessoas tropecem e desistam. Nos tornamos pedras de tropeço e elas desistem da caminhada. Acontece um fenômeno que eu sempre partilho por aí onde eu vou e percebo muito isso nas comunidades cristãs. É pessoas que fazem de tudo. Nós estamos aqui para evangelizar, para trazer as pessoas para a igreja. E às vezes a gente faz de tudo, convida, liga, ajeita a igreja, manda mensagem, faz cartazes, faz toda uma divulgação para que as pessoas estejam na igreja, participem. A gente vai na casa, visita, liga para a pessoa, passa na casa dela, leva para a igreja. A gente faz de tudo, todo um esforço necessário e é bonito ver isso, para que as pessoas cheguem. Só que acontece que há um fenômeno que algumas pessoas que fizeram todo esse esforço para levar as pessoas para a igreja, às vezes quando as pessoas que foram convidadas começam a se enganjar, ficam firmes, estão ali com aquela sede, é sangue novo na comunidade, elas começam a assumir compromissos, responsabilidades, a missão delas como batizados, às vezes assumem coordenações pastorais. E às vezes acontece de que as mesmas pessoas que um dia fizeram um esforço para trazer aqueles irmãos para estarem ali e depois deles estarem enganjados, aquela pessoa que está enganjada agora, ela parece que se torna um adversário. Aqueles que se esforçaram para convidar, para trazer aquelas pessoas para a igreja, para assumir um compromisso, parece que agora começam a ter inveja. Começam a sentir meio que inveja e aí acabam atrapalhando a vida. E parece que despertam uma coisa de rivalidade. A gente às vezes quer trazer as pessoas para a igreja, quer que as pessoas estejam, mas quando as pessoas estão, a gente se depara com os defeitos dela, com as limitações e os nossos também, porque nós somos limitados. Aí o convívio às vezes faz com que gere uma certa rivalidade,
invejas, vários sentimentos brotam e às vezes a gente acaba se tornando pedra de tropeço para aquele irmão. Aquele mesmo irmão que um dia trouxemos para a igreja ou oramos para que Deus mandasse irmãos para a igreja, né? Operários para a messe. Aí de repente a gente acaba sendo pedra de tropeço para aquele irmão. E ao invés de ajudá-lo, ao invés de se colocar ali junto com ele para poder, né, ele oferecer inclusive, né, a ajuda, o apoio para que ele continue, caminhe, cresça. Às vezes se a gente percebe que o irmão está crescendo mais do que nós, parece que a gente nós temos que ter muito cuidado com isso. Com esses escândalos. Isso é o escândalo que Jesus está falando aqui. Mas aí o Evangelho continua dizendo que é preciso perdoar. Aqueles que causam escândalo, se pedir perdão, a gente precisa perdoar. Ou seja, podemos até dizer que para um cristão o maior escândalo é não perdoar. O maior escândalo. Porque pode ser que alguém cause escândalo, seja uma pedra de tropeço para mim ou eu seja uma pedra de tropeço para outro. Mas tem que haver o perdão. O maior escândalo que um cristão pode cometer para um cristão é não perdoar. Esse é o maior escândalo. Esse não podemos cometer de jeito nenhum. O maior escândalo é as pessoas serem pedra de tropeço, talvez surgirem com sentimentos difíceis, de inveja e tudo mais, e a gente não perdoar. Esse é o maior escândalo. Então nós não podemos causar este escândalo. Isso é uma pedra de tropeço muito grande, porque a gente vai reter o perdão para as pessoas. Isso é uma pedra de tropeço muito grande. Isso é o maior escândalo que um cristão pode cometer. Então é necessário perdoar, fazer a correção fraterna e perdoar. Para isso precisamos de fé. Por isso os apóstolos, diante disso, eles, Senhor, aumenta a nossa fé, porque não é fácil perdoar não. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, é difícil perdoar, assim, a pessoa vem 7 vezes e faz, é difícil, Senhor, aumenta a nossa fé, precisa de uma fé madura para perdoar. Então peçamos também, como os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, a capacidade de perdoar. E aí Jesus vai dizer, é difícil perdoar realmente, é difícil ter uma fé assim, autêntica, uma fé madura, capaz, que me dê a capacidade de perdoar, né, tantos escândalos. É difícil ter. Mas se você tiver essa fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa amoreira para que ela se arranque daqui e replante-se no mar. Ou seja, é difícil. Essa amoreira, ela é grande, uma árvore grande, e além, o sistema de raízes dela é muito amplo. Então é difícil de arrancar uma amoreira dessa de um local, porque as raízes são muito amplas, então é difícil de você arrancar ela com toda essa raiz, e mais difícil ainda, praticamente impossível, é fazer ela crescer na água, no mar. Mais difícil ou praticamente impossível. O que Jesus quer dizer com isso? Que se nós tivermos esta fé madura, com essa capacidade de perdoar, essa fé mesmo genuína, que me dá a capacidade de amar fraternalmente, de perdoar, isso pode gerar coisas impossíveis. Isso pode fazer com que aconteçam coisas assim inimagináveis. Se você tiver essa fé que surge desse amor fraterno, que te dá a capacidade de perdoar, coisas impossíveis acontecem na sua vida, na vida das pessoas que você se relaciona, na sua comunidade, seja onde for. Coisas inimagináveis, grandiosas acontecem. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.